Sabe, um dos quebra-cabeças literários mais antigos e, sinceramente, mais fascinantes do mundo não está escondido em alguma biblioteca secreta, não. Ele está ali, bem na nossa frente, nas primeiras páginas da Bíblia. E hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Pois é, e se a própria Bíblia nos apresentasse duas versões completamente diferentes sobre a nossa origem? Porque, olha só, é exatamente isso que acontece. O livro de Gênesis não tem uma, mas sim duas narrativas da criação da humanidade. E o mais chocante é que quando a gente coloca uma do lado da outra, elas simplesmente não batem. É uma contradição que é impossível de ignorar. É gritante, né? Pensa comigo. Primeiro, em Gênesis 1, a gente tem uma criação quase poética, grandiosa. O texto diz: Deus criou a humanidade à sua imagem. Homem e mulher os criou. É um ato só, simultâneo, perfeitamente simétrico. Homem e mulher surgem juntos, no mesmo momento. Ponto. Mas aí a gente vira a página para Gênesis 2 e a cena muda completamente. Adão é criado primeiro sozinho. Aí Deus olha e pensa: não é bom que o homem esteja só. Então o que acontece? Ele faz Adão cair num sono profundo, tira uma das costelas dele e só então, a partir dessa costela, cria a mulher. Ué, como é que essas duas versões podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? E essa inconsistência, ela não é só um detalhezinho teológico. De jeito nenhum. Ela abre uma fenda, sabe? Um vácuo no texto que levanta perguntas gigantescas sobre igualdade, sobre hierarquia, perguntas que ecoam até hoje. Foi um erro de edição ou será que foi uma pista deixada de propósito? É exatamente nesse espaço silencioso entre esses dois capítulos que a gente vai mergulhar agora. Para a gente entender essa fenda, existem basicamente dois caminhos principais. O primeiro é o acadêmico, que usa uma ferramenta chamada crítica das fontes. Essa teoria basicamente diz que Gênesis não foi escrito por uma pessoa só. É mais como uma colcha de retalho, sabe? Uma compilação de várias tradições de épocas diferentes que foram costuradas juntas. A história de Gênesis 1, por exemplo, mais formal, viria de uma fonte sacerdotal mais recente. Já a história de Gênesis 2, com esse tom mais íntimo, mais pé no chão, seria bem mais antiga, de uma fonte já vista. Agora, o segundo caminho, esse é o caminho místico. Ele olha para essa mesma lacuna no texto e não vê um erro de edição. Ele vê um silêncio intencional. Um espaço que foi deixado ali para uma história que se perdeu no tempo ou que talvez tenha sido apagada. Uma história que responde à contradição de um jeito muito mais dramático. E se as duas passagens não estiverem falando da mesma mulher? A pergunta que a tradição mística faz é direta, é lógica. Se a mulher de Gênesis 1 foi criada junto com Adão do mesmo pó, da mesma terra, e a Eva foi criada depois, a partir de uma parte de Adão, então, matematicamente, a primeira mulher não pode ser a Eva. E aí a pergunta que fica é: quem então é ela? E a resposta, de acordo com essa tradição, tem um nome: Lilith. Ela é a primeira mulher. A igual. O que nos leva, na verdade, à pergunta que realmente move todo esse mito. O que raios aconteceu com essa mulher para que uma segunda precisasse ser criada e, mais importante, para que a história dela fosse quase que completamente varrida para debaixo do tapete? O mito nos convida a imaginar essa cena: Adão e Lilith, os dois criados da mesma terra no mesmo segundo. Eles se encaram e o conflito é imediato. Não tem lua de mel, não. O que tem é uma disputa de poder. Adão, na hora, exige uma posição de superioridade. Ele quer submissão, ele acha que é um direito dele. Ele não queria uma parceira, ele queria uma posse. A resposta de Lilith é um não definitivo. Um não baseado numa lógica que é simplesmente irrefutável. Ela diz: fomos criados juntos da mesma matéria, nós somos iguais. É, talvez, a primeira declaração de igualdade da história da literatura. Ela se recusa a aceitar uma hierarquia que não existia na criação dela. Ela não foi feita para servir de apoio, mas para andar lado a lado. Diante da teimosia do Adão, Lilith faz algo impensável. Ela comete o ato de rebeldia supremo. Ela pronuncia o nome sagrado, o nome inefável de Deus, um ato que, segundo o mito, lhe dá o poder de voar. E com esse poder, ela abandona o jardim do Éden. Presta atenção nisso. Ela não é expulsa, ela escolhe partir. Adão, sozinho de novo, vai reclamar com Deus. E aí, Deus envia anjos para forçar Lilith a voltar. Eles a encontram no deserto e dão um ultimato terrível. Ou ela volta, ou 100 de seus filhos morreriam todos os dias. Mas mesmo diante de uma ameaça tão brutal, ela não cede. Ela se recusa a trocar a própria dignidade por uma gaiola dourada.
Para ela, o paraíso era uma prisão. O deserto, por mais duro que fosse, era um lugar de liberdade. Uma liberdade conquistada a um preço altíssimo. E aí, com a partida definitiva de Lilith, o quebra-cabeça começa a se encaixar. A narrativa de Gênesis 2 faz todo sentido. Adão está sozinho de novo e Deus decide criar uma nova companheira. Só que dessa vez o método seria radicalmente diferente. Quase como uma tentativa de corrigir o que, na visão de Adão, tinha dado errado da primeira vez. Desta vez, Adão é um mero espectador. Na verdade, nem isso. Ele é colocado em um sono profundo, um estado de inconsciência total. A criação da mulher se torna um mistério divino, algo que o homem não pode ver, não pode entender, muito menos replicar. Ele simplesmente acorda e ela está lá. E aqui, gente, aqui está o pulo do gato. O texto original em hebraico diz que Eva foi criada da tsela de Adão. Essa palavra é quase sempre traduzida como costela. Só que tsela é uma palavra muito mais complexa. Ela pode significar costela, sim, mas também pode significar lado, flanco ou até mesmo viga de sustentação. Percebe como uma única palavra muda absolutamente tudo. Se Eva foi criada não de uma costela, mas do lado de Adão, a imagem se transforma completamente. E essa ambiguidade permitiu uma das interpretações teológicas mais lindas que existem. Eva não foi feita da cabeça, para mandar nele, nem dos pés, para ser pisada por ele. Ela foi feita do seu lado, para ser sua igual, debaixo de seu braço, para ser protegida, e perto do seu coração, para ser amada. Então, o que a gente tem aqui são duas mulheres com origens fundamentalmente diferentes. Uma, que nasce da mesma terra como um ser totalmente independente. A outra, que nasce do homem, o que cria uma conexão primordial entre eles. E essa diferença na origem vai levar a dois destinos completamente distintos, definidos pela forma como cada uma delas deixa o paraíso. O contraste é total. Lilith olha para a situação dela no Éden, conclui que aquilo não é justo e toma uma decisão consciente. Ela vai embora para preservar a própria autonomia. A saída dela é um ato de escolha. Já a história da Eva é sobre transgressão. A motivação dela é buscar o conhecimento do bem e do mal, a promessa de ter os olhos abertos. Resumindo, Lilith sai por um ato de vontade para proteger quem ela já é, Eva é expulsa por um ato de desobediência para se tornar algo a mais. E a forma como a gente enxerga essas duas saídas depende muito da lente que se usa. Pela lente tradicional, o que Lilith fez foi um ato de puro orgulho, uma recusa em aceitar a ordem divina, o que a transforma numa figura demoníaca. Mas, se a gente olha por uma lente moderna, feminista, esse mesmo ato é visto como um ato de coragem, de dignidade. A rebelião dela se torna autopreservação. Com a Eva, acontece a mesma coisa. A visão tradicional foca na desobediência, um pecado que teria trazido a queda para toda a humanidade. Já a visão moderna reinterpreta essa ação de outra forma, não como um pecado, mas como passo que era necessário para o despertar da consciência humana. Ela troca a segurança da ignorância pela complexidade, muitas vezes dolorosa, mas essencial, do conhecimento e do livre-arbítrio. No final das contas, o que começa como uma aparente falha de edição num texto de milênios atrás se desdobra em dois arquétipos humanos poderosíssimos. De um lado, o arquétipo da autonomia radical, da liberdade a qualquer custo. E do outro, o arquétipo do despertar da consciência, da busca pelo conhecimento, com todas as suas consequências. A história de Lilith e Eva, seja como um fato literário ou um mito, nos obriga a olhar para dentro, para as nossas próprias vidas. O que é rebeldia, afinal? É um ato de orgulho ou um ato de coragem? E o conhecimento é uma transgressão ou é um despertar? Onde é que fica a linha que separa a submissão da dignidade? Isso tudo nos leva a uma última e provocadora reflexão. Se a ação de Eva, apesar de todas as consequências, foi o que nos deu a consciência moral, a capacidade de escolher, a pergunta que fica no ar é: o que a gente seria hoje se ela não tivesse comido aquele fruto? Será que a gente teria ficado num estado de ignorância abençoada para sempre? Seguros, num jardim eterno, mas sem a capacidade de escolher, de errar, de amar e de nos tornarmos plenamente humanos? A resposta talvez defina o verdadeiro valor da nossa própria consciência.